Muito bom dia, quinta-feira, dia de TBT, né? Hoje é dia de postar aquela foto que ao rever dá aquela saudade, né? Marca aí, se tiver um do Manhã IPP, posta a gente aí, marca a gente, porque a gente quer ver você, quer ver quem tá aí do outro lado, além dos comentários aqui, né, no YouTube, que eu já tô de olho aqui. Quero dar bom dia para você que tá aí do outro lado, que estava acompanhando agora o devocional. Muito bom esse devocional, né, gente? É muito gostoso começar amanhã com a palavra de Deus. E tô aqui para a gente falar de um tema muito importante, e que é a busca desenfreada do ser humano desde que o pecado entrou na Terra, que é a busca por identidade. Mas mais que isso, a gente vai falar sobre a identidade em Cristo, a identidade como ela deve ser, né? Como ela é, a verdadeira identidade. Com Rafael Oliveira, nosso querido pastor, que está lá na Espanha. Ele é daqui de Pinheiros, né? Mas agora ele sempre foi missionário, já fiz muitas viagens missionárias, muitas não, algumas aqui, né, dos avanços missionários com o Rafa, com o pastor Rafael, e agora ele está lá pastoreando na Espanha, e lá também tem crise de identidade, né, gente? E a gente vai falar sobre isso. E a crise de identidade, ou seja, a identidade em Cristo, ela é para todos, né, gente? É a busca por todos, né? Para todos, né? De todos buscarem a identidade em Cristo Jesus, porque só lá nós vamos entender realmente a vida, entender o nosso propósito. Mas a gente vai falar mais daqui a pouquinho com o pastor Rafael Oliveira. E eu quero ler um versículo que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vou repetir porque essas palavras, né? Vamos lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Está lá em Gálatas 3, 26 a 29, né, uma promessa de Deus, que estamos em Cristo, se fomos convertidos a Cristo, batizados em Cristo, estamos em Cristo e somos herdeiros, segundo a promessa, né? Somos descendentes de Abraão. Oh, meu Deus, que coisa linda começar essa quinta-feira com essa promessa de Deus sendo lembrada, né? C.S. Lewis fala que nós precisamos ser lembrados daquilo que nós sabemos, não é? Então fica aí essa promessa sendo lembrada para mim e para você, né? Que está aí do outro lado. E me conta aí de onde você está falando, seu nominho, bota aí seu nome, de onde você está falando, manda sua mensagem aqui para a IPPTV, tem o WhatsApp da comunicação aqui, que é o 011 98149 8444. Vou repetir, pode mandar pergunta, que aqui tem o Fala Comigo, que a sua pergunta pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Então pode mandar aí no WhatsApp da comunicação, 011 98149 8444. E como eu falei, hoje é quinta-feira, dia de TBT, né? E também é dia de ver quais stories nos chamaram a atenção e edificaram a nossa vida. Vamos lá para o Stories que Edificam de hoje. O Stories que nos chamou a atenção foi da Giovana Queiroz, que escreveu assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Está lá em Mateus 6,33, e ela ainda escreveu: Ele no centro e o resto acontece. Olha que coisa linda! Muito bom, Giovana, obrigado pelo seu Stories.
esse versículo é muito bom, hein? Se a gente lembrar desse versículo todo dia, em cada coisa que a gente for fazer, a gente vai fazer escolhas certas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Giovana, muito bom, obrigada por ter postado e edificado as nossas vidas. E a gente compartilha aqui. Ele no centro, o resto acontece. Foi a frase que ela continuou, né? Que ela colocou embaixo ali, muito bom. E Sara Mello, nossa querida Sara, que trabalha com a gente, fez um post que chamou nossa atenção e falou: nós precisamos de um Salvador. E a gente foi mais a fundo. A gente leu ali as letrinhas que estão ali, ó, no livro que ficou atrás dessa frase: nós precisamos de um Salvador. Que está escrito assim, ó: a maioria de nós jamais realmente entendeu o que cristianismo não é uma religião de autoajuda para capacitar pessoas morais a serem mais morais. Não precisamos de um livro de autoajuda, precisamos de um Salvador. Não precisamos nos organizar melhor coletivamente. Precisamos da morte e da ressurreição e das verdades transformadoras de vida do Evangelho. Não precisamos delas apenas uma vez, no início de nossa vida cristã. Necessitamos delas em todos os momentos de cada dia. É isso aí, Sara Mello, nós precisamos de um Salvador. Muito bom, Sarinha. Sara, esposa do nosso diretor aqui de produção, Marcos Mello, uma bênção em nossas vidas. E também, né, sempre ela vai trabalhar no aconselhamento bíblico e aí acontece o quê? Sara nos dá conselhos, assim, esse foi o melhor conselho, né, Sara? Nós precisamos de um Salvador todos os dias, em todos os momentos de cada dia, né, Sarinha? Linda. Um beijo, muito bom. Ó, vamos lá, que tem notícias, e nós separamos notícias importantes que são faladas lá no Notícias do Bem, mas que a gente escolhe algumas só para você ficar com vontade de assistir mais esse noticiário, né, que tem trazido todos os dias notícias do bem para você. Já viu um noticiário que fala só coisas boas? A IPP-TV tem, que ele vai todo dia ao ar ao vivo, aqui às 11h30, depois do Manhã IPP, e o Manhã IPP traz algumas só para você ficar com vontade. Vamos lá para as nossas notícias de hoje. O fim do ano está chegando e muita gente está preocupada com contas atrasadas e nome negativado. Pois é, a boa notícia é que está acontecendo um feirão limpa-nome. E o Manhã IPP, junto com Notícias do Bem, preparou uma reportagem especial para essa oportunidade. O primeiro passo para um recomeço financeiro é estar com o nome limpo, mas essa continua sendo uma dificuldade para muita gente. Hoje, no Brasil, são mais de 62 milhões de inadimplentes que enfrentam dificuldades para conseguir crédito. Por conta disso, o Serasa realiza até o próximo dia 5 de dezembro o maior feirão limpa-nome de todos os tempos. São mais de 100 empresas de diversos setores participando da ação. A edição deste ano oferece, além da possibilidade de renegociação das dívidas, com até 99% de desconto e opções de parcelamento sem juros, o inédito Auxílio Dívida, que vai pagar R$ 50 na carteira digital do Serasa para qualquer pessoa que renegociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, seja em uma ou várias dívidas somadas e negociadas por meio do aplicativo. Este ano a gente tem aqui uma novidade, né? Um auxílio aqui totalmente diferenciado, que é o nosso auxílio dívida. Então, para quem baixar aqui o app, fazer a sua negociação via aplicativo, pagar 200 ou mais em dívidas, vai ter um benefício financeiro aqui, então, que é o nosso auxílio dívida, trazendo aqui R$ 50 na nossa carteira digital da Serasa, e que ele vai poder usar para pagar ou outras dívidas, ou também negociar outros tipos de contas também, e até recarregar o celular. Então, este é um benefício aqui inédito dessa edição, aproveitem, vale muito a pena, e é isso aqui que a gente traz para esse momento tão importante, que é o momento de recomeço, né? O feirão é um momento esperado como ideal para renegociar dívidas e começar o próximo ano com o nome limpo. Já é a 16ª edição aqui do feirão,
Então, aqui olhando toda a parte, principalmente esse ano, né, depois de uma pandemia do jeito que a gente viu, hoje temos 62,2 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, este é o momento aqui que a gente faz durante o ano em que os brasileiros podem negociar suas dívidas com descontos exclusivos. Começou aqui no dia 3 de novembro, vai até o dia 5 de dezembro deste ano. Pode negociar aqui de forma totalmente digital, então o brasileiro entra aqui nos nossos canais digitais, no nosso aplicativo, ou no Serasa Limpa Nome, faz aqui o nosso cadastro, entra e participa, vê todas as suas ofertas de dívidas ali com esse desconto, né, diferenciado. São mais de 100 empresas parceiras que vão ali, então, ofertar essas dívidas aqui de forma diferenciada, e é neste momento, então, que ele pode ali entrar e fazer essa negociação. É muito rápido, em menos de 3 minutos, o cliente, enfim, aqui pode entrar e dividir aqui todos esses dados e fechar sua dívida. Na edição do ano passado, cerca de 6 milhões de acordos foram fechados. Agora, a expectativa é que mais brasileiros sejam beneficiados pela ação. Aqui no final do ano e agora com a retomada da atividade econômica, todo mundo já espera o feirão, é o momento aqui de quitar suas dívidas, né, com descontos super atrativos, até 99% de desconto, e já começar o ano aqui com o nome limpo e ter a oferta aqui de crédito de volta, né? Quem não puder renegociar pelo site ou pelo aplicativo do Serasa, pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios abertas para os acordos. A verdade é que os meios são totalmente digitais, mas para quem quer fechar de forma presencial, pode negociar nas mais de 7 mil agências de Correio espalhadas por todo o Brasil. E a gente vai ter novidades já sobre outros tipos aqui de negociação. Para saber mais sobre o feirão, que vai até o dia 5 de dezembro, como ela falou, acesse o site feirãolimpanome.com.br ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp 011 99575 2096. Vou repetir. Pelo site feirãolimpanome.com.br ou pelo WhatsApp 011 99575 2096. Tá bom? Outra notícia é que o Enem está chegando. A primeira etapa da prova acontece nesse final de semana, dia 21. E a gente vai mostrar agora para você a expectativa dos candidatos e dicas de como se dar bem no exame. O Nicolas tem 17 anos e está se preparando para o vestibular desde o início do ensino médio. Agora, na reta final, a escola onde estuda está promovendo um intensivo para os alunos. O objetivo é dedicação máxima nas provas e no Enem. O sonho dele é passar em um curso na área de exatas. E a minha rotina é baseada nisso. Como nós temos esse intensivão de todas as matérias, essa revisão de todas as matérias de um jeito curto, mas muito bem dada, o meu estudo em casa ele não é tão frequente, vamos dizer assim. Eu uso muito mais as lições que são me dadas, os trabalhos, como meios de ver se o que eu estou revisando está mesmo funcionando para mim. E se não estiver funcionando, aí sim eu estudo. Mas nos últimos trabalhos, nas últimas lições que nós tivemos em casa, tudo ocorreu bem, então acho que o intensivão está funcionando sim. O meu curso, para quem não sabe, é economia. Eu escolhi esse curso porque ele tem duas coisas que eu gosto muito. Uma é matemática. Sou de exatas desde criança e eu acho que isso vai manter o resto da minha vida. Eu gosto muito de mexer com números, eu acho isso algo muito fascinante. Eu gosto disso na área da física, na área da matemática, na área da química. Toda a matemática que envolve essas áreas de exatas, eu acho muito legal. A rotina de estudos da Letícia tem se concentrado nos conteúdos apresentados pelos professores. Ela escolheu o curso de letras e espera tirar uma boa nota na redação. O meu foco principal para me preparar para o Enem tem sido a escola. A minha rotina de estudos não é uma rotina assim regrada ou algo que eu faça todo dia, mas de vez em quando eu pego algum simulado dos anos anteriores, que eu faço alguns exercícios para entender melhor o que pode ou não cair, mas como eu já disse, o meu foco principal é na escola, nas provas da escola e também os professores me passam. De vez em quando eu pego para estudar com as minhas amigas, a gente abre alguma sala no online e a gente estuda junto.
mas a minha rotina mesmo tem sido na escola na parte da manhã. Eu escolhi letras como curso, além de ser um curso que eu acho muito legal, literatura, gramática, porque eu gosto muito, sou de humanas, e eu gosto muito de redação. Esse é o principal foco, eu gosto muito de escrever, e eu acho isso muito interessante, a parte dos livros, de como a leitura nos ajuda a entender várias e várias coisas. Então eu pretendo ir para esse lado de roteirista mesmo, de escrever coisas e ser um grande nome aí da literatura, talvez, né? A edição regular do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021 acontece nos dias 21 e 28 de novembro. Mais de 3 milhões de candidatos já tiveram a inscrição confirmada. Para esse professor do ensino médio, é importante que os vestibulandos estejam com um foco na prova. É importante lembrar quem vai fazer os vestibulares, quem vai fazer o Enem, que a sua preocupação principal deve estar sempre na sua preparação. O que fazer, como se preparar. E agora que a gente está chegando muito próximo da prova, é muito importante pensar no que fazer no dia da prova, né? Qual vai ser a sua estratégia de prova, como você vai gerenciar o seu tempo lá na hora da prova. Então, se você vai fazer o Enem ou qualquer outro vestibular, o recado que eu tenho para dar para vocês... Também é importante relaxar. É importantíssimo que você relaxe antes da prova, especialmente ali nos 2 dias antes do domingo, né? Então, você pode estudar durante a semana normalmente, mas na sexta-noite e no sábado, durante o dia, faça algo que você goste de fazer, assista um filme, peça uma pizza, fique com sua família, descanse. Não fica muito preocupado com aquelas revisões de última hora, com um monte de coisa de última hora, porque a sua aprovação ela foi construída ao longo do processo. Não é o último dia de revisão que vai fazer você ser aprovado ou não. Então a sua preparação para a prova ela já foi feita, né? Então nesse momento anterior à prova é muito importante que você relaxe, que você descanse, que você tenha um tempo de qualidade até para o seu cérebro trabalhar a favor de você. A gente tem vários hormônios, né, que são liberados no nosso cérebro, e os hormônios do prazer, a endorfina, a serotonina, hormônios da alegria, eles vêm em momentos de relaxamento, né, em momentos de lazer. E é importante você chegar bem na prova, você não chegar estressado na prova, que já vai ser um momento estressante, né, já vai ser um momento pesado. Mas atenção à teoria de resposta ao item, o algoritmo usado pelo Enem para corrigir e dar nota às questões da prova. Porque a TRI, ela verifica a coerência da sua prova. E a coerência é o seguinte: se você acerta uma questão muito difícil e erra uma questão muito fácil, a TRI pensa que você chutou essa questão. Então, uma boa estratégia de prova é resolver as questões fáceis primeiro, para depois você passar para as questões difíceis. Para não correr o risco de você sair resolvendo a prova, igual a gente geralmente faz na escola, e aí não dá tempo de resolver tudo, e aí lá no final da prova você ter que chutar algumas questões que seriam fáceis. Então isso pode te derrubar, pode derrubar a sua nota. Eu acho que é uma dica importante que você pode utilizar. Sua casa, apartamento ou sua empresa merece uma cara nova, é isso daí. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em um dos seus espaços? Pois é, essa é uma ideia muito genial. Para isso, você pode contar com a Mega. Assiste esse vídeo só para conhecer um pouquinho o trabalho incrível que a Mega faz e até mesmo em superfícies especiais. Uau, deu até vontade, né, de fazer uma peça sob medida no seu espaço para deixar melhor, mais gostoso, mais bonito, né? Tá dado o recado, peça sob medida e com um atendimento
personalizado. É com a equipe da Mega. Entre em contato lá com os números que estão aparecendo na sua tela. Tira um print aí e fale com a Mega. Mármores e granitos especiais, em superfícies especiais para você, tá bom? Olha só, todo o conteúdo aqui, ele é armazenado no IPP Play, e você pode ir lá maratonar, que tem muita coisa boa. Tá passando por alguma coisa hoje na sua vida que você quer ver um tema? Assiste esse vídeo e vai lá no IPP Play, porque lá com certeza você vai encontrar um conteúdo que vai falar com você nisso que você está passando hoje. Assiste esse vídeo comigo. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olha aí, disponível para você maratonar. E agora chegou a hora muito especial que a gente vai conversar com o pastor reverendo Rafael Oliveira, que está lá na Espanha com a sua família. Rafael, muito querido aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, foi nosso seminarista aqui e foi ordenado pastor aqui na nossa igreja. E agora está com a família. Não foi uma missão fácil chegar na Espanha, né? Acredito que talvez não deva nem estar sendo. Mas o Rafa vai contar para a gente agora e vamos falar desse tema, alguém com temor a Cristo para falar sobre identidade em Cristo, né? Crises de identidade. Enfim, a gente vai conversar com quem já estudou muito, 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 muito. E o nosso pastor Rafael já está aqui com a gente diretamente da Espanha. Bom dia, pastor! Que prazer em recebê-lo. Estamos com saudade. Bom dia. Olá, Lídia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela participação aí, primeira vez que a gente se fala depois do seu casamento. É verdade. Isso, primeira vez. Muito de obrigado longe pelo também. convite. E primeira vez no programa depois de estar longe, né, pastor, também. Obrigado pela felicidade, os votos, as orações de sempre, né, uma caminhada juntos aí. Eu sou muito grata por você na minha vida. Enfim, agora na vida de muitas pessoas que hoje de manhã vamos falar sobre esse tema tão importante. E a primeira vez depois que você está na Espanha, né, pastor, para falar aqui no Manhã IPP. E estávamos com saudade. Não falei para você que está assistindo que o pastor Rafael é casado com a Lilian e é pai da Carol, do Dudu e da Aninha. São umas bênçãos, é uma família muito abençoada, né, pastor? Isso. Eles não estão aqui comigo, né? Não? Eles estão aí no Brasil. Se Deus permitir, daqui 13 dias É verdade. estarão aqui comigo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E, pastor, que dê tudo certo em nome de Jesus, tá? Estamos torcendo e orando aqui. Pastor, identidade em Cristo é um tema forte, né? E aí eu queria que o senhor falasse da importância da gente falar desse tema. Pois é, Lídia, eu cheguei aqui na Espanha tem 3 meses, né? E acredito que, assim como em qualquer lugar, né, no mundo, temos muitas dificuldades com esse tema de identidade. Aqui eu tenho trabalhado com jovens e são poucos os jovens aqui da igreja. E a nossa dificuldade aqui, eu e o Miguel, um irmão que tem trabalhado comigo, é que os nossos jovens não têm amigos cristãos, né? Não convivem com jovens cristãos. E isso surge mais dificuldade ainda do que quando, por exemplo, a gente está numa igreja como a IPP, que tem 400 jovens, 500 jovens, nem sei mais quantos jovens tem, e tem uma facilidade um pouco maior de ter contato com pessoas cristãs também, né? Uhum. E a dúvida é, será que eu tenho alguma coisa para fazer? Algum procedimento que me faz ser um cristão? Eu posso sair, não posso sair com meus amigos que não são cristãos, né? Quais são os procedimentos aqui? Como que eu devo agir
já que eu sou um cristão. Né? E a gente tem estudado, o Miguel e eu, para o ano seguinte, esse ser o tema da nossa mocidade aqui. E eu queria, na verdade, lembrar de um versículo, né, em Mateus 3:17, quando no batismo de Jesus, que surge ali a voz do Deus Pai, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". E eu queria começar a nossa discussão, nossa conversa assim. O Deus Pai poderia ter falado sobre a missão de Jesus na Terra, sobre a glorificação dele no final, sobre o sofrimento, sobre as tarefas que ele faria, mas não, né? Deus Pai ali quis exaltar a identidade de Jesus. Ele é o próprio Filho de Deus, né? E o Deus Pai tem prazer nele. Então, a gente já observa desde daí, né, desde do início das Escrituras, a importância de reconhecermos qual é a nossa identidade. Então, imagino para vocês que estão nos assistindo, né, se tiverem algumas dúvidas com relação a isso, a Lídia também vai nos ajudar aí e vai transmitir essas dúvidas para a gente, para ver se a gente consegue conversar sobre elas. É verdade, pastor, e o senhor falou dos jovens, mas eu estava aqui pensando, a crise de identidade, ela atinge todas as idades, né? Porque tem muita gente, até, por exemplo, numa igreja assim, que nem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem muitos jovens, mas quantos deles estão com crise de identidade, né? Que começou lá no Éden, né, pastor? Começou com o pecado, né? Então, eu acredito assim, que quanto mais a gente se aproximar de Cristo, mais a nossa identidade vai sendo fortalecida, porque eu queria que o senhor explicasse isso. Por que que a nossa crise de identidade, ela se acentua e quando que ela diminui, quando que a gente fica mais preenchidos, assim, mais conscientes da nossa realidade, da nossa identidade? Então, Lídia, você citou o Éden, né? Na verdade, nossa identidade, ela começa quando quem nos criou diz de que forma que nos criou, Boa. e com que imagem nos criou, né? Então, Uau. Gênesis 1 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de um barro sem nenhuma forma. Então, não é igual, não sei, contando as historinhas de criança, né? Pinóquio que foi criado de uma madeira que já falava, né? Nós fomos criados do barro, uma substância sem nenhuma forma, e Deus nos criou à imagem e semelhança dele, nos soprou o fôlego da vida. Então, essa é a nossa identidade, né? Para descobrir a nossa identidade, a gente tem que ver quem nos criou, né? E, de fato, o pecado, ele atrapalha, ofusca essa nossa identidade, porque já temos dificuldade em reconhecer a imagem de Cristo em nós, né? A imagem de Deus em nós. E essa que é a luta que temos hoje em dia. Então, se vocês lembrarem Nicodemos também, quando viu Jesus fazendo tantos milagres, falaram: olha, isso só pode vir de Deus, né? E aí Jesus dá uma resposta para ele que até hoje nos choca, que olha, mas para fazer isso tem que nascer de novo. Para você ver as coisas do reino dos céus, tem que nascer de novo. Então, respondendo a sua pergunta, Lídia, o início do reino da nossa identidade, ele está quando nascemos de novo, né? Quando nos conectamos novamente com Deus. A partir daí, nós temos a condição de restaurar a nossa identidade, restaurar aquela imagem que fomos criados. Ô, pastor, e o senhor falou uma coisa interessante, a partir daí vamos restaurando a nossa identidade, né? Porque o que acontece muitas vezes, principalmente para quem não busca muito a entender a palavra, ou o que está começando a entender, acha que converteu e já vai não ter mais uma crise, né? E na verdade a gente tem várias crises e mesmo sendo cristão firmado, buscando a palavra, entendendo,
temos crises, talvez não mais de identidade que vai melhorando, é um processo de restauração, de santificação, né? Mas nós passamos por crises mesmo assim. Eu queria que o senhor falasse dessa importância de estar sempre buscando, né? E não achar que, converti, ou estou nos caminhos, estou lendo a Bíblia, estou fazendo, está tudo bem. A gente tem que se converter todos os dias, né? Eu queria que o senhor falasse da importância disso. A restauração da nossa identidade, da nossa imagem e semelhança de Deus, né, com Deus, está muito descrita, né, principalmente no Novo Testamento. Por exemplo, Colossenses 3:1 diz que, já que ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto. Então, é como se tivesse uma mudança de foco agora. Então, já que eu recebi uma vida, eu saí daquele estado que estava morto, recebi vida, agora eu tenho que buscar as coisas do alto. Né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que agora somos nova criatura, nova criação, como se aquele vale de ossos secos, né, que a gente conhece dos profetas, e era algo que não tinha nenhum formato, não tinha vida, né? E de repente ele se organiza, ele tem carne, músculos, nervos, depois ele tem espírito, para se tornar um exército. Então, quando falamos de identidade, é isso mesmo que você falou, Lídia, a gente infelizmente não recebe essa identidade de Cristo perfeitamente e passa a ser uma imagem perfeita de Deus no momento que ocorre a nossa conversão. Na verdade, esse é o ponto inicial, né? Assim como um neném nasce, né, gerado num ventre, ele tem que aprender tudo, ele tem que se desenvolver. Então, a nossa vida espiritual, nosso desenvolvimento, né, da nossa identidade, ele acontece na nossa caminhada com Cristo, né, na nossa busca por essa espiritualidade, por essa proximidade com Deus. Pastor, o senhor estava falando aqui, eu estava lembrando de quais podem ser os problemas que aumentam essa crise de identidade, né? E um deles, né, pastor, é a internet. É essa comparação com os outros, é essa busca pela perfeição humana visualmente, enfim, de comparações que não são o nosso principal referencial, que é Cristo, né? E aí a crise começa a aumentar, e aí começa a depressão, não consegue ter aquilo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que acontece. Eu peguei a internet como um exemplo, mas em todo momento, eu acredito que quando a gente buscar alguém que não seja Cristo nosso referencial, que nem eu li no começo ali, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas não como moeda de troca, né, pastor? E aí eu queria que o senhor falasse também da motivação do coração e primeiro, do perigo da comparação e da internet, né, como um exemplo de algumas coisas que nos tiram do foco, e de Cristo como nosso exemplo. Certo. Bom, a internet, às vezes, a gente já reconhece como um vilão em muitos casos, porque ela toma o nosso tempo, ela acaba apresentando para a gente coisas que são inadequadas, mas eu queria também levantar aqui a lebre para coisas que às vezes a gente acha que não são tão ruins. Boa, pastor. Eu sei que a internet não é ruim, ela está possibilitando, por exemplo, Sim, a gente conversar, verdade. eu estando aqui na Espanha e vocês aí em Pinheiros, né, em São Paulo. Mas, por exemplo, livros de autoajuda. Boa. Uma psicologia que é fundamentada no homem, que é centrada no homem, às vezes a gente reconhece isso como uma ferramenta válida, uma ferramenta útil que vai nos auxiliar, mas é isso que você falou, se a ferramenta que eu estou utilizando não tem como foco Deus, não está como Deus no centro, então ela já é uma ferramenta que pode muito facilmente me afastar de Deus. A psicologia, por exemplo, se ela tem o homem no centro, né, como o centro de todas as coisas, provavelmente algumas visões das ferramentas que ela utiliza não vão nos aproximar de Deus, mas vai nos mostrar soluções em nós mesmos. E aqui estamos falando de soluções não em mim,
né, mas em solução em Deus, nas Escrituras, na palavra de Deus, né? Então, quando a gente fala da internet, a internet, de fato, né, ela mal utilizada, ela nos suscita, nos permite entrar em tentação, né, cair em pecado, permite conexão com pessoas para fazer coisas maldosas, né, pecaminosas. Então, eu tenho feito aconselhamento de jovens e vejo como é difícil. Por exemplo, antigamente a pornografia às vezes estava em uma revista, você tinha que ir até uma banca, um acesso um pouco mais difícil. Hoje você, com o dedão, 2, 3 cliques, você já está dentro de um site pornográfico. Então, como é difícil a gente ter acesso a isso, mas não ser tentado por isso, né? E se eu usar isso de forma positiva, e tem muitas, centenas de formas, né, da gente usar a internet para o nosso bem, assim como diversas outras questões que nos rodeiam, amigos, por exemplo, aqui, né, que tem amigos que não são cristãos, e como usar essas amizades também para nos levar para cada vez mais próximo de Cristo, né? E é possível, através do testemunho. Então, a gente tem estudado isso e se preocupado com isso com os nossos jovens, e é o que você falou, né, Lídia? Conosco também acontece a mesma coisa, né, com cada cristão. Eu, no meu trabalho, às vezes, sendo pastor, posso estar mais preocupado em cumprir minha agenda do que glorificar a Deus, do que com o meu novo nascimento, com a minha espiritualidade. Então, colocaria mais vilões aí, além da internet, aqueles vilões, inclusive, que a gente às vezes nem reconhece e a gente trata como amigo. Pastor, o senhor tocou num ponto crucial, isso é fenomenal, porque eu estava aqui pensando, e até queria falar com quem está do outro lado, eu estou lendo os comentários aqui, daqui a pouco eu já vou ler compartilhar aqui, mas eu queria desafiar você que está do outro lado a colocar algo, por exemplo, que nem eu vou colocar assim, qual é a sua maior dificuldade de se identificar com Cristo? Eu queria saber, assim, o que você sente que às vezes você não se identifica com Cristo, ou você se sente muito identificado com Ele, ou se às vezes tem barreiras. Eu queria saber qual é a dificuldade, a sua maior dificuldade em se identificar com Cristo, em sentir que você tem a sua identidade é com Cristo. Comenta aí alguma coisa do que você entendeu sobre isso, né? Porque eu identifiquei uma vez que a minha maior dificuldade de me identificar com Cristo era porque eu não o conhecia direito. Eu comecei a estudar porque eu queria conhecer mais. Foi uma discipuladora que falou para mim, Lídia, você precisa conhecer mais, estudar mais sobre Cristo, porque se você não conhecer... Eu lembro que no aconselhamento bíblico, quando eu comecei a falar pro pastor que eu amava hoje meu marido, né? E aí eu estava conhecendo ele, começando a conhecer, e ele falou, você não ama ele? Eu falei, como assim? Aí ele falou, porque você não conhece ele direito. E a gente não pode amar o que a gente não conhece. E às vezes, olha isso que forte, pastor, a gente não conhece muito de Cristo, a gente não estuda sobre Ele. Quanto mais você começa a estudar Cristo, tem ateus, histórias, né? Tem esqueci agora, depois eu lembro um livro muito bom, que é The Case of Christ, em defesa de Cristo, que fala lá de um ateu que não acreditava, começou a conhecer, foi desafiar porque não queria que a mulher se tornasse cristã, e ele falou, não, eu vou provar para ela que ele não, e começou a estudar e se converteu. Enfim, então assim, eu vi que eu precisava conhecer mais de Cristo. Quanto mais a gente conhece de Cristo, mais a gente se identifica com Ele, que tem que ver identidade, e mais você começa a dar frutos, que nem o senhor falou no trabalho. Aí volta ao ponto que o senhor falou do trabalho, né? Eu começo a refletir Cristo, e a nossa identidade começa a ser formada, transformada, né, no processo. E do já e do ainda não, né, pastor? Que nem o senhor falou antes também. Então, queria que o senhor comentasse isso, porque se é isso o ponto, o eixo da questão, né, da nossa maior dificuldade de termos a nossa identidade em Cristo, e se tem outras coisas que podem nos ajudar a fortalecer a nossa identidade em Cristo também. E enquanto isso, pastor, rapidinho, você que está aí do outro lado, me fala a sua opinião sobre isso. Assim, eu queria saber qual a sua dificuldade em encontrar sua identidade em Cristo. Qual a sua maior dificuldade? Fala para mim aqui que eu vou ler aqui, enquanto o pastor Rafa comenta isso que eu falei.
Beleza. Lídia, se no meu caso, por exemplo, se a minha maior dificuldade fosse o conhecimento, esse seria bem mais fácil de resolver, né? O Olha, problema é que quando a gente não consegue se identificar com Cristo, é porque a nossa própria identidade está atrapalhando. Então, eita, isso faz parte desde do pecado original, né? Quando Adão e Eva quiseram conhecer, quiseram ter a sua própria decisão e não fazer a vontade de Deus. boa, pastor. Então, isso acontece com a gente até hoje. Verdade. Qual que é a dificuldade de eu me identificar com Cristo? É que eu quero ter a minha própria identidade. Eu não quero matar o meu eu, né? Então, Olha, aquilo de, olha, você toma sua cruz e me siga. Então, Cristo morreu por nossos pecados. Isso é verdade, a nossa morte, ainda que seja em sofrimento, não é capaz de liberar pecado. Mas nós devemos agora morrer por Cristo, né? E essa que é a grande dificuldade da identidade. Então, boa. os jovens não se identificam com Cristo porque eles não Nossa. querem ser diferentes dos amigos do mundo deles, né? Que são do mundo. Então, eles têm dificuldade em dizer, olha, isso daqui não faz parte de mim porque não faz parte de Cristo. Não, eu prefiro me identificar com amigos e fazer parte de um grupo, né, não ser mal visto por eles, do que não ser mal visto por Cristo. Então, nessa mudança, por exemplo, para cá, para a Espanha, como é difícil você abrir mão de coisas que são essenciais para você, pelo seu Nossa, próprio ego, verdade. enfim, sua posição, você vir para um país que você nem consegue se comunicar É. direito, então você vai discutir sobre teologia com alguém que tem alguma dificuldade, você não consegue enfim, explicar como deveria, né, porque faltam palavras. Então, como é difícil, como nosso ego é tratado à medida que a gente vai se despindo, né, dessas nossas vontades. Então, no nosso caso, no meu caso, né, eu acredito que tem mais a ver com a nossa luta em matar o nosso próprio ego, né, para ver a glória de Deus, né, para ver Cristo espelhado na nossa vida. Que isso, gente. Por isso que eu gosto de conversar com o pastor Rafael. Ele sempre nos aproxima de Cristo, né? Essa coisa que a gente. Por isso mesmo que eu falei da nossa identidade, pastor, porque eu sabia que o senhor ia conseguir colocar em palavras muito especiais essa questão das pessoas buscarem identidade. O senhor falando me lembrou daquele versículo que diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive recentemente, pastor, que foi esse desapegar da minha história, do meu testemunho, e não é mais sobre mim, é sobre Cristo. Alguém falou no programa aqui sobre o testemunho, não é sobre mim, é sobre Ele. Eu escrevia muito, pastor, eu casei, mudei de casa, eu tinha tanta coisa escrita que eu queria escrever meu testemunho, e eu tive que jogar tudo fora. E eu falei, cara, de que adiantou eu escrever anos da minha história? E aí eu fiquei pensando agora, eu falei, caramba, não é sobre mim, não. Eu já tinha pensado nisso, e foi libertador, pastor, assim, tipo, é sobre Cristo, é sobre o que Cristo fez. E aí isso é para completar, para fechar com chave de ouro, né? É o resultado do que Cristo fez na minha vida. Muito bem colocado. Perfeitas palavras, pastor. E quanto mais a gente é dele, é sobre ele, é tudo por ele. Pastor, que saudade de conversar com o senhor. Vamos lá, eu quero ler uns comentários aqui antes. A Adriana Oliveira, Adri, a mãe do Noah, esposa do Bruno, eles apresentam aqui o Esporte, Vida e Fé. O Noah teve de aniversário fazendo 1 aninho ontem. Gente, eu te lembro da Adri grávida fazendo o programa e ela escreveu aqui, pastor, uma coisa interessante. Que tema relevante. Conhecemos jovens europeus, eles fazem muita missão, viu, pastor, com os atletas do mundo inteiro, de seleção brasileira, enfim, de vários.
e eles conhecem muita gente no mundo inteiro. Conhecemos jovens europeus que não têm amigos, pois as igrejas são compostas por pessoas mais velhas, em sua maioria. Aí ela falou, parabéns pelo programa, minha TV fica ligada no canal, na IPPTV 24 horas direto. Dri, beijo, amada, beijo pro Noah, beijo para essa família linda. E, pastor, é isso mesmo, é um desafio muito grande também, né? E o senhor fala principalmente para os jovens, né? Porque não tem contato, e aí está sendo um desafio também, né, pastor? Eu vejo, por exemplo, Lídia, isso que a Adri falou, né, de não ter amigos cristãos, a dificuldade. Quando se conversa com um jovem, ele não, além de não ter o referencial, ele não tem aquele interesse em ser exatamente o que ele deveria ser como um cristão. Porque ele sendo assim, aí acabou o vínculo dele com amizades, ou pelo menos dificultou muito, né? Então, a gente tem uma família aqui com 2 jovens, um de 16 e outro de 19, e eles são muito cheios de amigos, a casa sempre está cheia de amigas, os pais são super acolhedores e recebem muitos amigos, e a gente vê a dificuldade, né? Então, domingo eu estou na igreja, mas até que ponto eu vou atrás de uma esposa que é cristã? Porque todas as minhas alternativas aqui são não cristãs, como é que eu faço? Né? Qual que é o preço que eu tenho que pagar para eu ter uma esposa cristã? Né? E o avô dele essa semana falou assim, a gente estava orando, e aí um irmão orou falando, olha, eu estou querendo uma esposa que seja cristã, nem precisa ser tão bonita e tal. E aí acabou a oração, aí os jovens olhou para o outro e falou, olha, a gente é crente, mas a gente queria esposa bonita também. Então, a gente quer esposa crente, mas quer bonita também. Né? E aí você vê a luta em coisas, em detalhes, né? Pequenos. Posso beber bebida alcoólica? Não posso. Quanto eu posso? Né? E tem festas, aqui a maior parte das festas são ligadas a cerimônias católicas. Né? Então, tem missa no meio, tem uma santa passando, posso tocar nessas festas, eu que sou músico, não posso, então tem um preço a se pagar. E eu acho que a dificuldade é essa, a gente continua, a gente tem uma experiência com Deus, mas a gente não quer abrir mão dos nossos pensamentos antigos, mundanos, e aí esses pensamentos vão se arrastando na nossa vida, e a gente não tem um desenvolvimento espiritual, porque as coisas desse mundo ainda são muito relevantes para nós. Nossa, esse ponto é crucial, né, pastor? Enquanto a gente... Aí que tá de colocar os olhos, né? Eu lembrei de Jesus no barco. Enquanto a gente olhar para as situações, a gente vai ser levadas por elas, né? E isso fala muito comigo também da minha história, o que Cristo fez na minha história. E há 2 passos de fé aqui que está sempre acompanhando a gente. É uma bênção essa menina. Ela falou, identidade em Cristo para mim foi perceber que a presença dele sempre seria o diferencial. Material, problemas, conflitos, tudo ele pode tocar e fazer sumir num toque. A presença dele é mais importante. É isso mesmo, né, pastor? Não, e às vezes ele não faz sumir a dificuldade, mas ele está conosco em meio à dificuldade, né? Então, a nossa vida com Cristo, às vezes quando a gente acha que quando eu tiver a identidade de Cristo, quando eu estiver cheio do Espírito Santo, não vai acontecer nada de ruim comigo, vai estar tudo bem, não. Eu acho que é bem provável que esteja até mais difícil, mas com Cristo você vai estar em paz. Então, como Pedro, por exemplo, preso, conseguia dormir com cadeias nos pulsos, a ponto do anjo ter que cutucá-lo para acordar. Como Paulo termina falando que consegue ficar feliz em toda e qualquer situação. Passando por tribulações e percebendo a presença de Deus em meio à tribulação. Né? Não somente nos livrando delas, mas também em meio delas. Nossa, que bênção, pastor. Tem mais comentários aqui, pastor. A Perla falou, na minha igreja não se fala de ser parecido com Cristo nas nossas atitudes.
Infelizmente, também tem isso, né, pastor? E tem o caso das igrejas que não falam sobre ser parecido com Cristo. Aí temos um problema também, né? Isso não traz muita popularidade, né? Quando a gente fala em Boa. buscar ser parecido com Cristo, significa abrir mão de coisas que às vezes a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, não quer abrir mão. Então, você quer servir a Cristo. Por exemplo, você passou por um namoro agora recentemente, né? Caso Sim. recente. Você quer demonstrar sua identidade em Cristo no seu namoro. Você viu o sofrimento que é. Foi. A luta, Valeu a pena. dureza, entende? Então, nem todo mundo quer pagar esse preço, né? Eu ia Você falar sobre quer ter isso. uma vida de serviço. Como que você faz? Você abre mão dos seus sonhos, dos seus planos, então abre mão dos seus projetos e pede a Deus direcionamento para qual que é o projeto que Deus tem para você. Isso não é muito popular, isso traz dificuldades, isso traz lutas, né? Traz perdas. E aí a gente começa a entender aqueles versículos de, olha, aquele que não ama mais a mim do que Eita. mãe, pai, esposa, filhos, não é digno de mim. Por quê? Eita. Porque a nossa identidade tem que ter Deus como nossa prioridade. É verdade. Então, se eu não tenho essa prioridade, acaba que vem outras coisas antes, e aí eu não consigo desenvolver essa minha identidade em Cristo, que é o nosso tema. Ó, frase para postar hoje, até rimou. Nossa identidade tem que ter Cristo como prioridade. É isso aí mesmo, pastor. Você tocou num ponto interessante, que o relacionamento é uma das coisas que mais pega também quando a gente fala de ser parecido com Cristo, que nem o senhor falou. Eu quero, mas eu quero uma esposa bonita. Ou esperar também, que nem eu estava esperando, né? Porque Deus me converteu lá atrás, uns 10 anos atrás. Eu falei, agora eu quero um homem de Deus, quero um homem. E esperei faz 10 anos e estava esperando e não vinha. E a idade chegando e eu falando, e meu Deus do céu. E não descansava, e não descansava. E eu falei, quer saber? Quando meu pai faleceu, eu desencanei de tudo. Eu falei assim, agora... E aí eu vi que Deus estava no controle. Ele levou meu pai, eu vi que ele estava no controle. E aí eu deixei mais o controle na mão dele. E eu consegui descansar, pastor. Eu falei, quando na minha idade vou encontrar um pastor solteiro, queria pastor solteiro, né? Enfim, eu só estou dando um exemplo aqui, porque eu tive disposta a esperar, mesmo com a idade chegando. Eu falei, se Deus fala que os sonhos dele são maiores e melhores que os meus, eu vou esperar. Porque se eu estou sonhando isso, ele não mente. Então, peraí, aqui, ó, pai, é desse jeito, né? Mas aí, o namoro santo também deu, né, tipo, né, obedecendo a Deus em relação a esperar para o casamento, né? Isso tudo mexe com a gente. Aí chega um momento que parece que não gosta, aí você entra em crise, mas... Em Cristo não tem crise, né, pastor? Isso aí que o senhor tocou é um ponto muito interessante. E como traz benefícios, como vale a pena, pastor? Se a gente soubesse, meu Deus do céu, já teria feito antes, né? Então, e isso, a luta continua no casamento, né? Sim. Essa luta que você travou foi difícil, traz insegurança, traz dúvidas, traz dificuldade de se relacionar, porque às vezes a gente tem uma visão de relacionamento mundana mesmo, né? Então, se não tem esse contato, se não tem a relação sexual, então eu não gosto de você ou você não gosta de mim, isso entra no casamento. E é mentira, né? E a gente não consegue usar o nosso contato físico para a glória de Deus dentro do casamento. Verdade. Então, como dentro de um casamento, glorificar a Deus nessa área também. Como eu consigo ser, como Cristo é para a igreja, como eu consigo ser para a minha esposa. É uma dificuldade, é uma luta, né? A luta continua, Lídia. Você que entrou agora para o grupo dos casados, bem-vindo à luta dos casados agora. É verdade, já estou percebendo, é muito bom. Mas Cristo está nesse barco, né, pastor? Então tá tudo certo. É olhar para Ele e manter o foco nele, né? Contar com Ele, se agarrar nele, né? Ele que cuida, diz que filho, casamento, tudo é Ele que cuida. Você fica presa junto com Ele ali, anda junto que Ele cuida, né?
independente, às vezes vem situações que a gente não espera, mas, né, tipo, assim, eu sei de várias pessoas que têm problemas, casamentos, enfim, a gente não vai entrar nesse assunto. Eu quero ler o comentário da Estela Mares, que é muito bom. A Estela Mares está sempre com a gente, pastor. Ela falou: bom dia. Penso que a maior dificuldade na identidade de Cristo é viver intensamente só nos sonhos dele. Olha o que ela falou, que lindo. Ela escreveu antes de eu falar, viu? No projeto de vida, ó, viver intensamente só os sonhos dele no projeto de vida. Isso se baseia nos jovens e também a mim. Olha que legal. Essa é a nossa luta, luta diária, Lídia. Não é? Então, forjar a identidade de Cristo em nós não é algo que acontece pontualmente, né? Faz parte do nosso processo de santificação. Então, Verdade. não desanime caso você esteja lutando aí ou não esteja nem vislumbrando essa luta na sua vida. Eu lembrei das pessoas que têm mais dificuldade e mais lutas com pecados, Sim. e lembrei de um versículo em Provérbios 24, que diz que 7 vezes pode cair o justo e se levantará, mas os malvados afundarão em desgraça. Nossa. Você que está passando por dificuldades, né, por lutas, e fala: olha, eu estou tão longe, tão difícil, Deus pode forjar essa identidade em você. Amém. É Deus que tem essa capacidade, né? Não olhe para os seus braços, não olhe para a sua habilidade em fugir dos pecados, né? Olhe para a santidade de Deus, para o que Ele pode fazer em sua vida. Então, se está passando aí por uma luta contra um pecado, lembre-se, né, da graça. A gente não está falando aqui de mérito, de coisas que eu posso fazer com o meu esforço. A gente está falando aqui de graça, né, do derramar da graça de Deus em nossa vida. Eita, pastorzão, coisa boa te ouvir, pastor, que benção, saudade de ouvir esses conselhos, fala tanto comigo, gente. Tem, a Gabriela falou: medo de não aceitação faz com que nos afastemos de Cristo, seja no trabalho, na escola, na vida. Obrigada, Gabriela, pelo seu comentário. E tem esses medos também, essas crises, né, pastor? Às vezes a gente fica olhando o resultado, já que é ansiedade, a não aceitação. Sei lá, se tem ansiedade porque é um problema meu, né? E aí é o que ela falou aqui, né? Faz com que nos afastemos de Cristo. A gente começa a olhar pela tempestade ali, né? Seja no trabalho, na escola, em casa. E não aceitação, ela falou. Interessante, né? Esse comentário. Eu vejo isso acontece com todo mundo, mas o que me chama mais atenção é que a gente tem medo de não ser aceito pelos nossos amigos, Verdade. mas não tem medo de não ser aceito por Cristo, né? A gente tem medo de não ser aceito no trabalho, mas deixa em segundo plano a aceitação de Cristo, olhando para nós, vendo que, olha, esse é meu filho, né? Esse é imagem e semelhança, esse é restaurado pelo sangue do meu filho Jesus, né? Deus olhando para a gente, falando isso. Isso a gente tem dificuldade de sentir o medo, né? Então, é muito contraditório esse sentimento, porque a gente está se guiando por coisas que a gente vê, né? Então, esses pensamentos mundanos, esses pensamentos de que o que importa é a minha profissão, o que importa é o meu status social, é uma coisa que tem que sair da mente do cristão, né? O que me importa é fazer a vontade do meu Pai, né? Então, é isso que tem que me importar. E o medo de ser aceito tem que ser aceito por Deus. A doutrina da graça não pode tirar esse temor de nós, né? Não é porque Deus nos salvou por meio de Jesus e a gente não fez nenhuma força e que eu sou salvo para sempre salvo, eu posso pecar, né? Não, na verdade, um salvo, verdadeiramente salvo, tem que ter temor do pecado, fugir do pecado. E aí, para Gabriela, talvez colocar isso em comparação, né? Eu agora vou ter mais medo de não ser aceito pelos meus amigos ou no meu trabalho, ou eu vou decidir buscar a aceitação do meu Deus, né?
e vou lutar para ser aceita por Deus e não ser aceito pelos meus amigos. Então, eu acho que isso nos ajuda a nortearmos, né? Como aquele simbolinho da IPPTV que faz a setinha para lá e para cá e para na cruz, né? Boa. Então, nortearmos aí as nossas atitudes. Ai, que coisa linda, que comentário especial, pastor. E fala com todos nós, né? Obrigada, Gabriela, pelo comentário. Obrigado, pastor, por essa resposta. Obrigada a Deus, né, através de você. O Eduardo falou que a crise de identidade é gerada pela falta de comunhão com Deus. E ele lembrou que tem um livro chamado Exercita-te na Piedade. Foi tema de uma conferência de um estudo aqui na igreja, que é o caminho para vivermos identificados com Cristo. Muito bom, Eduardo. Esse livro realmente é muito bom, Exercita-te na Piedade, né? E que ele fala que a crise de identidade é gerada pela falta de comunhão com Deus. Quer falar alguma coisa, pastor? Sim, isso Boa. de exercita-te na piedade, é interessante que a gente pensa naquelas estratégias de exercício físico, alimentação, cortar carboidrato, cortar açúcar, e para ter um condicionamento físico, para ganhar massa muscular, a gente tem que fazer com uma frequência, tem que aumentar a intensidade, aumentar o peso, oscilar grupos musculares para que tenha repouso de uns e você sobrecarrega outros, e às vezes a gente não aplica isso para a vida espiritual. Então, tem crente que pode estar falando agora, puxa, eu tenho dificuldade de me identificar com Cristo. Mas sua vida espiritual, né, o seu exercício na piedade, o seu corpo espiritual talvez esteja agonizando numa UTI, porque você está dando de alimento para ele só uma vez na semana. Verdade. Então, se você comer só uma vez na semana, você vai morrer de fome, né? Vai ficar tísico e não vai ter força para fazer nada. Agora, se o nosso corpo espiritual recebe alimento espiritual diariamente, a gente exercita esse corpo através da piedade, aí a gente tem resultados do nosso corpo espiritual, né? Ele sai da UTI e a gente consegue restaurar aí o físico, né? A parte corporal aí do nosso espírito. Então, eu acho muito legal fazer essa correlação do exercício com a espiritualidade, porque ela tem completa relação, né? Se você não pratica, se você não se alimenta espiritualmente, como você vai trabalhar? Como você vai se desenvolver, né? Impossível. Nossa, pastor, e essa resposta, esse seu comentário tem tudo a ver com vários outros pontos, né? Exercícios, que nem a minha maior luta, Lulu Menezes aqui falou, minha maior luta em ser parecido com Cristo é perdoar. E isso é um exercício também, né, pastor? Quantas coisinhas que a gente vai identificando que podem ser encaixadas nessa resposta que o senhor deu sobre exercitar, né? E que o Eduardo também falou do livro. Porque ele nos ensinou a perdoarmos, mas é tão difícil, se olharmos para nós, não conseguimos, não. Que o Senhor nos ajude a olhar para ele. A Lulu Menezes falou que a dificuldade é perdoar. Também é um exercício, né, pastor? A gente pede para ser mais perdoador e acha que Deus vai fazer um download botãozinho, né? do que a gente precisa para ser perdoador. Mas, na verdade, ele manda situações que a gente tem que liberar perdão, né? Então, essa é a dificuldade, né? É a mesma coisa, como eu quero fortalecer bíceps, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer exercício para tríceps? Não. Eu tenho que fortalecer, tenho que pegar e fazer bíceps, né? Então, mesma coisa, você quer ser um grande perdoador, você acha que essa é a sua dificuldade? Ora para Deus, mas se prepare, que Deus vai mandar situações para que você tenha que exercitar o perdão, né? Teve um tempo que eu estava orando por mansidão, e foram uns 3 ou 4 dias, e apareceram situações tão horríveis, tão difíceis, que eu falei, olha, Deus, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque tá difícil agora orar por mansidão. Deixa isso daí mais pra frente, já a gente conversa.
Que coisa linda essa intimidade com Deus, né? Porque quando você entende que quando você pede, são colocadas mais situações, e como o senhor falou muito bem, pastor, que te forçam a exercitar aquilo. Eu amei a comparação do músculo, já tinha visto vários, mas nunca tinha feito esse link do exercício né, para fortalecer uma área, né? É muito óbvio, quantas vezes a gente já ouviu isso, mas nunca falou do jeito que falou hoje, assim, por isso que eu gosto desse programa, porque fala comigo, fala com as pessoas ali, a gente fica aqui que nem uma mesa, uma roda aqui de conversa, né? Muito gostoso isso, pastor. Que isso. Tem aqui também a última, não, é do perdoar, é isso mesmo. Pastor, tá correndo o tempo aqui, eu tô amando, porque falou muito comigo esse programa. E conversar com o senhor é sempre uma bênção, sempre Deus fala comigo. Tô com saudade das nossas conversas de corredores, com a Lilian também, quando a gente se encontra e ora juntos. Graças a Deus pela vida de vocês. E estarei orando. E quero te agradecer, pastor, por o senhor aí tão longe, né, no seu tempo, dedicar esse tempo aqui conosco no Manhã IPP. E pedir que Deus te abençoe muito. E pedir uma mensagem final também para quem está assistindo, vai assistir futuramente, pastor. Por favor, nos fale uma mensagem final em relação a tudo isso que a gente falou, por favor. Uhum. Bom, para aqueles que estão buscando essa identidade em Cristo, eu acho que a primeira questão é: eu sou nascido de novo? Tudo bem, sou nascido de novo, então eu preciso me desenvolver assim como um neném recém-nascido. Procure o alimento adequado, que é a palavra de Deus, né? Como o nosso amigo falou do exercício da piedade, que faz parte do desenvolvimento do corpo espiritual. Mas se você está buscando essa identidade e não tem buscado contato com Deus no dia a dia, através da oração, através da leitura da sua palavra, não é o caminho adequado, você não vai encontrar. E o que eu tenho para dizer é que se você está no meio do processo e está passando por dificuldade, sinta-se também no mesmo time de milhões e milhões de cristãos que passaram por essa luta, e como é maravilhoso ver que nos identificamos, por exemplo, com profetas, nos identificamos com apóstolos, nos identificamos com o próprio Cristo. Então, ânimo nesse processo, vale a pena, né? Porque a gente consegue enxergar mais a glória de Deus nesse mundo. Então, não desanime, busque essa identidade, busque esse relacionamento com Deus, e Deus vai se revelar para você dia após dia. Deus vai fazer com que seu ego morra dia após dia, e isso vai te levar para cada vez mais próximo, perto de Deus. Ânimo. Ai, pastor, que bom conversar contigo, e que melhor que conversar contigo é poder compartilhar com as pessoas do outro lado essa conversa, porque você que está aí do outro lado, conversar com o pastor Rafael é isso que foi esse programa hoje de manhã, é tanta, ele nos aproxima de Deus, para a glória e honra do Senhor, né? Muito bom. Pessoas assim, uma vez eu orei e pedi para Deus para que colocasse pessoas que me aproximassem dele, e o pastor Rafael é uma resposta dessa oração. Obrigada, pastor, um beijo, né, para Lili, eu sei que eles estão aqui, para a Lili, para a Carol, para o Dudu, mas eu já mando para eles por aqui também, para a Aninha, e quero te agradecer, pastor, que Deus te abençoe muito, 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 que ele faça a obra dele poderosamente, ousadamente aí na Espanha, onde estiver, e que muitos jovens consigam conversar um pouquinho com o senhor, assim, para que Deus possa te usar dessa forma que te usou. Amém. Um grande abraço da família aqui que te ama, pastor, e está com saudade de você e da sua família. Obrigado, todo mundo Lídia. juntinho. Obrigado mais uma vez aí pela participação, pelo convite ao programa. Uma alegria estar com você. Ah, que demais. Um beijo, pastor. Deus abençoe. Até a próxima, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Gente, muito bom, muito bom. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu, mas não terminou ainda. Tem mais coisas. Tem uma dica especial do Ponto de Vista com a Adriana Honório, que ela nos falou hoje sobre arquitetura, né? Casa, decoração, e ela vai falar sobre mudroom. Já ouviu falar sobre isso? Eu não conhecia, gente, mas é uma coisa muito interessante que é usada nos Estados Unidos, né? E ela vai contar pra gente na casa e como dá para fazer na sua casa o mudroom. Presta atenção nesse vídeo.
Olá pessoal, meu nome é Adriana Honório, eu sou designer de interiores e hoje eu estou aqui no programa Ponto de Vista para estar falando com vocês sobre casa e decoração. Mas antes eu quero estar lendo um versículo para vocês, que diz assim, está em Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Isso é o que eu espero que tenha na sua casa, que a sua casa seja preciosa e agradável, que seja acolhedora para você, o seu marido, os seus filhos, para que vocês se sintam bem e sejam felizes. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês algumas dicas sobre os ambientes da casa, como que vocês podem estar decorando para o seu bem-estar e que seja prático e funcional no seu dia a dia. E hoje nós vamos estar falando sobre um ambiente que chama Mudroom. Eu vou falar o que é esse ambiente, para que serve e o que compõe móveis e objetos de decoração neste ambiente. Então, o Mudroom, ele é um ambiente que é muito utilizado nos Estados Unidos, nas casas de fazenda. E é uma palavra inglesa que se chama sala de lama. E é exatamente isso a função dele, né? É para que quando as pessoas cheguem em casa, nos dias assim de frio, de chuva, como está aqui hoje, deixem os seus sapatos ali, eles possam sentar, deixar os sapatos, os casacos molhados, o guarda-chuva e entrar em casa para que a sujeira não entre junto, né? E isso facilita o dia a dia da gente, né? Que afinal de contas a gente tem que deixar o nosso lar organizado e arrumado. Então, um dos objetivos deste ambiente é que ele seja funcional e prático. Para isso, eu vou estar falando para vocês agora os 5 objetos que é importante estar dentro, que compõem esse espaço, esse ambiente, né? E o principal deles é um banco, e um assento. Para quê? Para que você possa sentar e tirar o calçado. E também nesse espaço, nesse banco que pode ser multifuncional, ele pode ser de armazenamento, para você estar colocando as mochilas ou materiais de esporte, enfim, ele acaba sendo aí multiuso. Um outro objeto que não pode faltar é um móvel. Neste móvel, ele pode ser feito planejado, sob medida, mas ele deve conter um espaço para colocar, né, uns cubículos para colocar os calçados, uma área com gavetas, também ele tem que ter cabides e também ganchos para colocar as bolsas, os casacos e um local de armazenamento onde você vai estar colocando aí as mochilas. Enfim, ele é um móvel que pode ter mais de uma utilidade, até mesmo para um espaço para o seu pet, que também compõe dentro deste ambiente. Além disso, neste espaço é importante pensar no piso. O piso ele pode ser de cimento queimado, porcelanato, cerâmica, madeira, exceto carpete e tapete, para que não fique ali resíduos de pó, de sujeira e também seja prático para a limpeza. Outro ponto que é importante é a iluminação. Uma iluminação focada, pode ser com spot, ou então uma arandela, ou um pendente, que fique assim, que harmonize bem o ambiente e que faça uma composição agradável e bonita, né, nesse espaço. Uma outra coisa que a gente pensa na questão do armazenamento é ter umas caixas, né, onde delimita qual é de cada morador, onde você pode estar preparando, deixando ali a
a mochila do treino ou os materiais de esporte que alguém da família possa estar fazendo. Então facilita no dia a dia também. Então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, e eu vou estar também falando de 2 dicas bônus, né? Extras para quem não tem um espaço assim também tão grande e que mora em casa, em apartamento e nas regiões assim urbanas mesmo, e que possa estar sendo utilizado. A primeira dica desse ponto é colocar esse ambiente, né, vamos dizer assim, dividir esse mudroom com o hall de entrada. Então, de um lado você tem o hall de entrada, do outro lado, assim, próximo à entrada, à porta, você pode estar colocando ganchos, onde você vai estar colocando os casacos, as bolsas, e embaixo, 15 centímetros do rodapé, você pode estar colocando outros ganchos para colocar o sapato. Ou também você pode estar colocando um banco vazado, um banco, onde você senta e tira os sapatos e coloca debaixo do banco. Então, ele é uma dica funcional também, não deixa de você ter esse espaço, né, antes de entrar na casa, para que seja, enfim, funcional, e também pensando nesse momento que nós estamos passando, que é de pandemia, para que além de não sujar a casa, sua casa tenha saúde, né? E que evite entrar bactérias e vírus em casa. Então, esse espaço, ele passa a ser bem importante e funcional em casa. Então é essa dica para hoje, e eu quero estar agradecendo vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando, e até o próximo ponto de vista. Um beijo grande para todos. Tchau! Muito bom! A fé dos eleitos. A confissão de fé foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E eu quero mostrar para você 2 livros que acabaram de ser lançados pela editora Hebron, que é A Fé dos Eleitos. São 2 livros, é um material composto, né, por essas 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo. Nesses 2 livros, né, tem perguntas, vou mostrar aqui, tem um capítulo de estudo, aí tem as perguntas que você pode responder, dá para ver aqui, é um método de estudo indutivo. E o propósito é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. Essas revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual, você pode usar sozinho, né, como em grupos na sua igreja, enfim, em sua casa, reunir pessoas e fazer esse estudo. Super indicação. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já está disponível na editora hebron.com.br e também, né, com preço especial de lançamento. Comprando o kit, você ganha 20% de desconto e também valores especiais no atacado. Na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, ao realizar sua compra, você se torna um investidor da expansão do reino de Deus. E tem mais, 50% de desconto acima de 10 unidades. É isso aí, gente. Muito bom, pode comprar aí que você vai abençoar missões, né? Rapidinho, é isso daí. Gente, os aniversariantes de hoje. Vamos ver quem são os aniversariantes de hoje?
O Marcos Vinícius Ramos, a Sara Sofia de Souza estão de aniversário hoje. Muito bom. Gente, parabéns para você que está de aniversário, para os dois. Que Deus abençoe muito você. E perdeu o seu conteúdo? Vai lá na IPP Play, assiste esse vídeo que você vai conseguir ver todo o conteúdo que a gente cria aqui. Assiste esse vídeo. Tinha que você falar comigo, que a Gu falou que ia deixar a foto na... Voltam, vamos lá. A música que nós escolhemos de hoje é o nosso passatempo. Vamos para a dica do nosso passatempo de hoje. O passatempo de hoje que nós escolhemos é a música Meu Repouso, do Fábio Sampaio. Tá aparecendo aí essa música incrível, gente. O Fábio Sampaio acabou de lançar e ela fala: e quando eu me perder, seja o meu repouso. Quando eu me calar, seja a minha voz. Quando eu me perder, seja a minha direção. É muito linda essa música do Fábio Sampaio. Ele acabou de criar e está nas mídias sociais aí, no Spotify, tá nos outros. Eu vou ler aqui um trechinho que ela fala assim, ó: que meus passos sigam sempre rumo aos seus, que os meus atos sejam menos como eu, que eu me perca de mim mesmo sem temer e me encontre na certeza que é você. Que eu sacie a minha sede em teu jardim e que perceba a tua história escrita em mim. Que eu aprenda a caminhar em teu temor e reconheça a tua graça aonde eu for. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja a minha direção. Quando eu me calar, seja a minha voz, o meu começo, o meu final. Que o teu nome seja ouvido e não o meu. E o favor reconhecido como o teu, que nos dias mais difíceis por aqui, tua paz seja a razão do meu sorrir. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, o meu começo e o meu final. Seja o meu abrigo, meu melhor amigo, minha direção, minha segurança e proteção. Pão que não se acaba, luz que nunca apaga, fonte de esperança e salvação. Quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo e meu final. E quando eu me cansar, seja o meu repouso, meu começo, meu final. Nossa dica de passatempo de hoje com Fábio Sampaio, nosso querido, que deu entrevista aqui essa semana que passou, né? E tem muita coisa do Fábio aí, ela da Igreja Presbiteriana de Perdizes, pode buscar lá nas redes sociais e acompanhar mais do trabalho dele. Nossa dica de passatempo: ouve essa música, curte, contemple ao Senhor através música, né? E é isso aí, gente. Estou muito feliz de ter a companhia de vocês nesse dia tão especial, né? Quinta-feira, TBT, marca aí, tira um print, assiste lá um programa que você mais gostou e marca o Manhã IPP, @manhãIPP, e bota lá TVT, hoje, quinta-feira, que a gente vai mostrar amanhã, sexta-feira chegando, né? Final de semana chegando. Essa semana mais curta, teve um feriado, mas eu quero te agradecer por você abrir a porta da sua casa e nós termos essa manhã tão especial juntos. Foi muito bom, Deus falou muito comigo e eu espero que tenha falado muito ao seu coração também. Olha só, tem mais notícias do bem agora, eu tenho certeza que você vai amar todas as notícias que Tainá e Roberto Quirino prepararam para você junto com a nossa produção toda, que olha, eu vou te falar, essa produção é de Deus, hein? Literalmente de Deus. Gente, assiste aí agora, fique com Tainá Félix e Roberto Quirino com Notícias do Bem e eu espero por você amanhã aqui no Manhã IPP, aqui na IPP TV, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.